Então, boa noite, né? Antes de nós começar, eu vou fazer uma oração, porque o assunto, quando a gente fala do capeta, a gente tem que pedir proteção antes, né? Então, para Nossa Senhora, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezei nossas súplicas e nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. Pai do Espírito Santo, amém. Bom, por que eu vou falar desse filme? Porque tá todo mundo falando desse filme, mas todo mundo que fala do Nefários, eu vou falar Nefários assim no português, né? No inglês é horrível. Então, todo mundo tá falando na coisa, mas porém, todavia, contudo, o pessoal que fala é um entendido em teologia, né? Eu não entendo nada de teologia, nada, né? Eu sou assim, um zero à esquerda nesse negócio. Eu vou me defendendo no catecismo, o padre Paulo Ricardo, né? Aquelas coisas, aprende aqui, aprende ali. Então, como é que uma pessoa comum como eu enxergou o filme? Entendeu? É legal tu saber, assim, como as pessoas que entendem do cortado, né? Que nem eu vi padres exorcistas falando, grandes teólogos, tudo mais. É legal, entendeu? Ver eles falando, que tu aprende, né? Mas assim, como é que uma pessoa comum que nem eu, Hellis, mortal, vê uma coisa daquela ali? Bom, eu tive contato com o nome desse filme através do curso que eu fiz com o padre Paulo Ricardo, muito bom, inclusive, Livrai-nos do Mal, e ele tocou no nome. Aí eu caí na besteira de assistir o filme naquela noite. E aí eu terminei de assistir o filme e fui rezar o rosário. Digo, eu vou rezar o rosário, que o negócio é tenso, né? Então é um filme assim que, cara, eu assisti, tive que assistir 2 vezes, tu vai ter que assistir 20 vezes, porque todas as vezes que tu assistir aquele tipo de filme, que tu sempre fica coisa pra trás, entendeu? Sempre vai ficar. Então não importa assim tu dar como é que eles chamam hoje? Spoiler. A coisa tá chique, né? Antes era um resumo, agora é spoiler, né? Então assim, hoje em dia eles fazem spoiler. Eu vou dar o spoiler que for, porque vai ter spoiler a dar com pau, porque o meu spoiler vai ser fraco, obviamente, em termos teológicos, eu não sei nada, como eu disse, né? Eu vou me defendendo como dá. Mas com spoiler ou sem spoiler, cara, tu vai ter que assistir o filme e não vai ser uma vez só, entendeu? Nem 2, nem 3. Porque tu vai... Cada vez que tu assistir 2, aí tu já fica pensando na coisa. Mas enfim, qual é o contexto da coisa? O contexto da coisa é o seguinte, do filme, né? Vou dar um contexto para todo mundo entender como é que funciona. Havia a história de um prisioneiro no corredor da morte. Assassino, psicopata, aquelas coisas, né? Tá no corredor da morte. E aí tem aquela coisa lá, né? Sempre pede o perdão lá, né? O governador, vê se, né, libera o troço. E aí o que acontece? O governador chegou e disse assim, ó, chegou o dia da execução dele, a data foi marcada. Aí o governador disse, ó, o negócio é o seguinte, eu quero uma análise psiquiátrica, né, pra saber se ele, né, se mata, se não mata, aquela confusão. Acontece que havia um psiquiatra que cuidava do cara, né, cuidava dele. E esse psiquiatra, ele achava que ele era louco, doido, de pedra, entendeu? Inclusive, pelos assim, os relatórios dele, ele achava que era aquela coisa que tinha, assim, múltiplas personalidades, entendeu? Eu sempre desconfiei desse negócio de múltipla personalidade, né? Acho que aí sempre teve coisa, mas enfim, eu não sou psiquiatra, eu sou bióloga. Daí, só que aquele ali era certo, quer dizer que ele era doido, entendeu? Era certo que ele ia dizer que era louco. Um dia antes, que foi no dia da execução, inclusive, um dia antes da execução e de o psiquiatra ter que ir lá, enfim, né? Ele estava no consultório dele, dá pra ver que ele tem toque, que daí tinha um quadro assim, que ele dava uma viradinha, ele levantava e lá no quadro, eu digo, o homem tem toque, o psiquiatra tem toque, já começa assim, né? E acontece que ele sai do consultório dele, de repente ele cai do prédio, poft, eu digo, o homem morreu, né? Vem um outro psiquiatra, o cara que foi aluno dele, inclusive, tinha uma ficha, uma capivara enorme, doutor e não sei o que, doutor não sei o que, doutor não sei o que, é tanto doutor assim que eu não sei onde é que sai, tanto doutor assim, mas enfim, era isso. E o cara chega lá, a cara
dos nossos intelectuais. Ateu, entendeu? Sabia tudo, aquela coisa arrogante, né? Uma loucura. Eu digo, nossa. Aí ele chegou lá no presídio e foi falar com o tal do Edward. O nome do preso esse era o Edward. E aí, quando ele chega lá, o diretor do presídio é mais ou menos que nem nós, assim, entendeu? Ó, o cara lá é um psicopata, matou um monte de gente, vai pra cadeira elétrica. Que no caso ele escolheu a cadeira elétrica. Morre de uma vez, é um a menos na sociedade, entendeu? Por que eu digo isso? Não que eu seja a favor da pena de morte, mas, né? Se eu disser que eu tenho pena de bandido, eu não tenho mesmo. Eu só vou ser bem sincera, né? Não tenho nenhum. Mas enfim, eu tenho que melhorar isso. Mas eu não melhorei ainda. Então é isso aí. O diretor do presídio mais ou menos pensa assim, tá? E ele avisa o médico, diz, ó, o negócio seguinte, ele é um manipulador, ele vai querer dar um de louco pra te dizer que ele não é louco, pra ele não morrer, tu tá entendendo, tal, enfim. Eis que eu começo o filme mesmo. Então é o seguinte, tá o tal do Edward, o preso esse, tem uma mesa, tá cheio de correntes, ele de um lado, numa cadeira, chega o médico. Esquerre e tal. Aí ele, quando ele vai se apresentar, o Edward, que já não é o Edward, é o Nefarius, no caso é o demônio, aí já vai dar a ficha do cara. Isso, aquilo, aquele outro, que é isso, tá entendendo? Formado em não sei o quê. Até aí, ok. Porque ele podia ter, né, ó, o médico que vai vir te ver é esse, né, alguém do próprio presídio poderia ter dado a ficha pra ele. Mas, enfim. Aí ele pega e fala pro nome desse psiquiatra, que é James, que na verdade foi ele que matou, fez o outro psiquiatra se matar. E escolheu ele, tem detalhe, escolheu o tal do James esse, porque ele tinha que fazer um serviço lá que ele quer que ele faça, entendeu como é que é? Aí ele diz que o nome dele é Nefarius, um demônio. E obviamente que o psiquiatra pensa que ele é doido de pedra, né? Isso é uma coisa óbvia. Até nós, se fosse ver uma coisa assim, eu também achava que ele era doido, entendeu? Num primeiro momento, assim, né? Aí o psiquiatra diz, tá, mas o que faz? Não, tu vai escrever a minha história. Aí o psiquiatra começou a rir e tal, foi. Aí começa o negócio dos nomes, isso é uma coisa interessante. Como é que tu quer ser chamado? Ah, eu quero ser chamado Dr. James. A cara da intelectualidade, né? Doutor, né? Aí ele diz assim, não, tudo bem, eu te chamo de Dr. James se tu me chamar pelos meus atributos. Né? Porque o demônio tem aquela coisa do príncipe, não sei o que, das ondas, né? Sei lá qual é, tem lá os atributos dele. Aí o médico diz que não, então vai ser James. Entendeu? É Jimmy, inclusive, tinha hora que chama de Jimmy. Então era assim, né? E por que isso? Ele diz que nome é uma coisa importante. O nome mostra quem tu é. Entendeu? Não é pelo nome em si. Mas, por exemplo, eu sou a Carla, certo? Carla, mãe do Augusto. Então, quando fala em Carla, mãe do Augusto, você já sabe quem é. Entendeu como é que é? Esse nome é importante. Já tem toda uma história junto com esse nome, entendeu? Então é isso que ele quer dizer. Eu entendi dessa forma, né? Então, o que quer dizer? Ele não chama, isso é uma coisa interessante no filme, ele não fala em Jesus. Ele fala o carpinteiro. Tu vê que cara de pau, né? Mas ele chama de carpinteiro, ou seja, querendo diminuir Jesus, será só com um carpinteirinho. Mas na verdade ele tem medo, né? Dá pra perceber isso, assim. O filme é uma coisa interessante porque o ator, o trabalho de ator que fez o Edward e o Nefarius, né? Era uma coisa impressionante. Tu sabia, assim, quando era o Edward, né? O preso, e quanto era o demônio falando, né? O demônio, o tal do Nefarius, cara, ele tira a onda o tempo todinho do médico. O tempo todo. Tem uma cena que eu achei muito interessante, que ele diz assim, ó. Ele diz o seguinte. Ele chega e diz assim, ó. Deixa eu lembrar dessa cena mais ou menos direitinho. Ele vai limpando a cara do James
que tu fica assim impressionado, entendeu? Tu diz assim, meu Deus do céu, aí tu começa a ficar, não digo medo, porque o filme é limpo, não tem um palavrão, nada, zero, entendeu? É uma coisa limpa, é um trabalho mesmo, assim, realmente profundo, teológico, né, pra quem entende teologia, né, eu vou dizer uma coisa, a cada 5 minutos de filme, assim, pessoas que entendem de teologia, né, estudam, estão nessa área, dá pra fazer um livro, com as coisas que ele fala, entende? Ele vai dando assim Esse filme, ele foi produzido por 2 católicos, né, que estão já nessa coisa do cinema há muitos anos, e ele foi acompanhado por padres exorcistas e padres teólogos também, né, que ajudaram na confecção desse filme. E realmente, assim, e consagraram, pelo que eu vi deles falando, o filme A Nossa Senhora. Eles consagraram a Nossa Senhora esse filme, muito interessante, né. Daí ele chega e diz assim, ó, que ele quer, tem uma hora que é uma coisa interessante, que ele não quer que ele diga que ele é louco, entendeu? Ele quer que ele morra, porque não é ele. Ele disse assim, ó, eu não morro, mas ele morre. Ele quem? O Edward. Entendeu? O Edward. Essa daí vai ele com o psiquiatra. Chega uma hora e ele diz assim, ó, eu tenho um segredo pra te contar. A curiosidade mata, né? E mata mesmo. Que obviamente ele jogou a isca. E o psiquiatra chegou, queria saber, né? Qual era o segredo? Tá, qual é o segredo? Antes que tu sair daqui, hoje, tu vai ter cometido 3 assassinatos. O psiquiatra, tu enlouqueceu, né? Mata quem? Eu fiquei pensando, eu vendo o filme, eu digo, bom, eu acho que ele vai mandar o cara pra cadeira elétrica e os outros 2. Eu fiquei pensando, será que ele vai sair matando guarda? É o que vem na tua mente, porque a gente tá muito condicionado com aquelas coisas hollywoodianas, né? Não tem isso no filme. Interessante. Aí ele chega e diz, olha, eu já matei muita gente desde os tempos imemoriais lá atrás, entendeu? Ele vai dizendo, né? Mas o médico, sempre achando que ele é doido, aquela coisa arrogante. E o Edward, mas o médico, achando que está falando com uma personalidade do Edward, que se diz Nefários, ele quer falar com o Edward, né? Quer falar com o preso mesmo. E é muito interessante essa cena, porque ele diz assim, ó, tipo, vamos fazer um acordo, né? Então tá, eu deixo tu me possuir, mas eu quero falar com ele. Entendeu como é que é o negócio? Agora não aconteceu nada. O meu corpo tá aqui à disposição, pode entrar, fazer o que bem entender. Entendeu como é que é? Só que não aconteceu nada. Aí o psiquiatra, o psiquiatra acha que ele é uma fraude. Aí ele assim, não, tu não te engana. Ele disse, te engana que tu fez exatamente o que eu quis que tu fizesse. E de fato no final do filme tu entende. Daí ele permite que o Edward fale. O Edward vem e tu vê a mudança assim toda. Existe até vamos dizer assim, um recurso técnico que ele utiliza, que o Edward, ele gagueja. E ele é apavorado, daí ele diz assim, sabe, vai contando, ele me faz fazer coisas que eu não quero fazer, ele, sabe, né, eu não queria fazer aquilo, mas ele me faz fazer aquilo, porque ele é meu dono. Isso é outra coisa que me chamou a atenção. E ele diz que ele não é sozinho, é uma legião, né, sempre, né, aquela coisa da legião. Eu sei dizer que lá pelas tantas, aí ele perde de novo essa coisa. Tem uma cena que o médico achava que ele ia morrer por injeção letal. Mas existem estados americanos que eles permitem que tu escolha da cadeira elétrica, né? E claro que não foi o Edward que escolheu a cadeira elétrica, mas o Nefários escolheu, porque pela maldade em si mesma, de ver aquela pessoa vítima dele, vamos dizer assim, sofrer até o último momento, entendeu? Porque tu imagina, tu morrer numa cadeira elétrica nos dias de hoje, né? Não teve essa. Ele quer ver assim a vítima, o hospedeiro dele, assim, morrer até, sabe? Um sofrimento tremendo, assim. Eu digo, meu Deus, isso é de uma maldade, sabe? Mas ele é o demônio de uma maldade mesmo, né? Daí ele fala assim, não, mas então tu acredita? Ele diz, não, demônios não têm crenças. Demônios sabem. E de fato eles sabem.
né? Daí ele pergunta, tá, como é que tu possui o Edward? Não que ele estivesse acreditando ainda que o rapaz tivesse possuído. Foi uma coisa interessante, isso aí me chamou a atenção. Foi isso que, sabe, tem coisas assim que vai pensando. São muitos sims. Como diz o padre Paulo Ricardo, o demônio é legalista, e é. Então, o grande problema são as tentações. Ou seja, um simzinho hoje, entendeu? Um outro simzinho amanhã. Mas tu não percebe isso no dia a dia, certo? Não vai perceber isso. Mas tu vai dando sims. Tem que cuidar isso, entende? Porque cada vez que tu dá um sim, ele... Não quer dizer que todos nós seremos possuídos passar a ser possuído. Alguns nem precisa, já estão lá, né, do lado dele mesmo. Mas tu abre a porteira para que... Entendeu? Então, assim, eu posso tomar um copo de leite? Sim. Mas eu tomar o copo de leite, comer o pão, não. Mas daí eu posso comer o pão? Também pode. Entendeu como é que é? Aí eu posso comer o doce? Não, aí o doce... Entendeu como é que é? Não. São as tentações. A coisa vai indo nessa vibe. Entendeu? Por sims. Não é assim que funciona, ele diz pro cara. Foi bem interessante, né? Aí onde ele pede pra ser testado e tal, e o cara se acha, né? Eu digo, ai meu Deus, aí tu começa a ficar nervosa, né? Porque nós temos um pouco de James, nós temos um pouco de Edward, e nós temos um pouco também do diretor do presídio. Sabe, eu me vi nos três ali, né? Então, ele diz que as tentações, elas começam até quando tu é criança. Se a criança não for batizada, então piorou, ele já vai dizendo. Eu digo, mas que infame, né? Não deixa nem as criancinhas sossegadas. Não. Então ele afirma isso. Se não tiver batismo, a criança não é batizada. Aí então a coisa piora a situação. Aí tipo aquela criança que eles pode, digamos que é má, porque tem criança que tu olha assim pequenininho, né? Tu já vê que é mal. Tem que estar torcendo as orelhas toda hora e, né? Então é bom ficar de olho e rezar bastante por aquela criança, né? Tem criança que tem prazer, por exemplo, de judiar do irmãozinho, né? Essa coisa de ficar meio esperto. Mas ele diz que sem o batismo ainda a coisa piora mesmo, né? Aí uma hora o médico questiona ele, esse tal de James. Ele diz assim, tá, se tu quer te livrar, ele acha que é isso, da pena de morte, por que tu matou o doutor fulano lá, que ele ia atestar aqui pelos laudos que tu é doido? Aí ele diz de novo, não, querido, eu não quero, eu quero que o Edward morra, entendeu? Ele queria que o Edward morra. Assim, ó, ele continua achando até o fim, né? Ele chama o cara de tolo várias vezes, entendesse? Aí ele pergunta por que matar o Edward. Ele diz que eles não precisam mais dele. Agora tá na hora dele pro inferno, bem assim ele diz, inclusive, entendeu? Não, agora a gente não precisa mais dele, agora é só ele pro inferno lá, tá bom. É isso. Entendeu? Lá pelas tantas eles começam uma discussão meio teológica, e ele não entende nada de teologia, ele passa a mão no negócio lá e diz, ó, tem um capelão aí, né, pra tratar do assunto. Aí, né, acabou de chegar e tal, né, tu pede pra vir aqui, tá, o capelão vai lá. Gente, quando eu vi o capelão entrando, o padre, eu digo, o Domol chegou. Misericórdia, porque tinha acontecido aquele rolo todo, eu digo, ai meu Deus do céu, o homem me chega, padre. Só ver que é padre, eu acho que foi um recurso, inclusive, porque botaram um Clashman nele, que assim, pra pessoa ver que era padre, entendeu? Por causa do filme, é um recurso. Eu acho que ele nem usa isso. Ele usa uma estola que assim, ela é colorida, não é a cor do arco-íris, mas é a cor dos Andes. Eu digo, é a teologia da libertação. Pessoas modernistas estão ali. Eu digo, não vai dar certo esse troço. Na hora que eu vi, eu já digo, não vai dar certo. Não vai dar certo, não vai. Aí, dito e feito, o padre chega lá e vai conversar com ele e tal. E ele se assusta. Ele se assusta. Aí ele diz aquele negócio que tá no evangélico, o Juninho que me disse, até nem sabia, do viesse pra, né, acabar comigo antes do tempo, alguma coisa assim que tá lá, não sei dizer assim totalmente, mas é isso aí. Aí o padre, não, tipo, não, meu filho, não. Nós evoluímos muito.
Eu digo, ai meu Deus, eu falei que esse troço não ia dar certo. Eu vendo o filme pensando comigo, né? Eu falei que não ia dar certo. Aí diz ele assim, não, meu filho, nós evoluímos muito. Hoje nós temos já essa coisa mental e tal, e o demônio assim pra ele. Ele, ó padre, ele, pô, que padre é esse? O senhor não leva em consideração uma possessão demoníaca? O demônio perguntando pra ele. Aí diz ele assim, não, meu filho, hoje em dia essas coisas não acontecem mais. Aí o demônio relaxou. Relaxou, tipo assim, ele falou uma coisa que é tipo assim, pô, cara, se eu soubesse que tu tava do nosso lado, eu já tinha conversado contigo antes. Entendeu? Se eu soubesse que tu jogava no nosso time, eu já tinha né, conversado contigo bem muito mais tempo, né? Foi muito. Eu digo, eu falei que ia dar problema, eu pensei comigo, ai meu Deus do céu, porque eu fico vendo, eu fico pensando, né? E lá, mesmo assim, foi uma coisa interessante esse recuo, isso que aconteceu. O padre pergunta se quer que ele fique ali e tal, ele diz que não. Pelo sim, pelo não, né? Não. E aí o padre disse, não, mas se precisar de mim, eu tô à disposição, é só me chamar. Daí ele disse assim, posso chamar? Até que horas? Até chiar por causa né, da cadeira elétrica. E o padre começa a ficar assustado. Não porque ele esteja vendo o demônio ali, é porque ele tá vendo um assassino, psicopata, né? Eu sei quando esse padre vai... Ah, tá, detalhe. O padre, esse é um detalhe. O padre chega, o psiquiatra chega pra ele, ô padre e tal. Ele, não precisa de padre, eu sou o Lou, uma coisa assim. Apelido, hein? Eu digo, ai meu Deus, ele já abdicou até do título. Eu digo, já deu problema. O demônio também, lá fala assim, não, Lui, se eu soubesse que tu jogava aqui nas cabeças, nós tava junto, entendeu? Dilui, o demônio já chama ele com intimidade. Eu digo, ai meu Deus, eu sabia que não ia dar certo isso aí. O que leva a pensar? Olha a desgraça espiritual que nós estamos hoje. Entendeu? Não que o padre chegasse ali e fosse acreditar já de saída que estava o demônio possuído. Mas, cara, no mínimo, ele tinha que acompanhar, chamar um exorcista, tá entendendo? Ver alguém que entende do cortado ali. Mas não, ele descartado a possibilidade, entendeu? De uma possessão, Eu digo, meu Deus do céu. E sabe, é uma coisa assustadora. Isso revela, inclusive, a situação que tá a igreja nos dias de hoje, né? Tu não vê mais padre falando demônio na missa. É difícil, né? Falar, vocês cuidem, tu não vê, é difícil. Aliás, tem assunto que eles até nem tocam, né, pra não dar problema. Então, quer dizer, é uma coisa assim, olha, foi assustador isso, mas enfim. Então, o Nefares perguntou por que tu chamou o capelão? Eu tô falando teologia, não entendo nada disso, então eu tô chamando, né, o padre. Mas enfim. Alguns disseram que essa coisa, tipo assim, como ele era capelão do presídio, o demônio obviamente saberia que esse padre aí era modernista, sei lá, enfim. Mas isso é um recurso, na verdade, que é utilizado né, no cinema, porque como é que tu vai justificar o medo que ele sentiu do padre, não é verdade? Tu tem que justificar isso no filme, então tu tem que ter um recurso, são recursos que se utilizam, e foi muito bem utilizado, né? Digo isso porque nessa partezinha eu entendo um pouquinho, né? Ele parafraseia Jesus muitas vezes. Até tem uma de Pilatos, aquela ali eu me liguei rápido. Porque ele diz que ele tinha o poder para livrar ele da execução, né? O psiquiatra diz. Ele olha pro psiquiatra e diz assim, tu não teria esse poder se não viesse de baixo. Não veio do pai, veio de baixo. Entendeu? Ele diz bem assim. É uma coisa interessante isso, né? Mas, enfim. Aí o cara tá ficando nervoso e tudo mais, aí ele pega e começa. Ele pergunta assim, como é que tá a dona fulana? Sei lá como é que é o nome da mulher, é a mãe dele. Aí o psiquiatra disse, bom, já sabe tantas coisas da minha vida, deve saber que a minha mãe morreu. Daí ele começa a destrinchar. Ele pois é, né? Ela morreu lá num coisa. Ele assinou o papel. Que papel que foi? Aquele papel para abreviar a vida da mãe dele com aquele discurso que a gente conhece, para ela sofrer menos, né? Ter morte com dignidade. Aliás, o demônio vai dizendo tudo isso. Né? Eu já sei, conhece morte com dignidade, né? Morrer com dignidade, abreviar sofrimento. Mas é assassinato.
Aí ele, não, eu não matei minha mãe, eu não matei minha mãe, não matei minha mãe, não matei. O demônio daí se abalava. Daí ele pegou e disse, tipo, querido, ele disse pra ele, primeiro que tu era, né, o único herdeiro dela, tinha mais de 3 milhões de dólares pra receber, né? Sei lá quanto, 3 milhões é uma coisa. Aí diz ele assim, também, né, ela lá no hospital ruim, aquela mão enrugada, tendo que ir lá todo dia, né, cansado, aquela coisa, né, meu filho eu te amo e tal, né. Aí ele assim, não, eu não matei minha mãe, porque não sei o que, não. Aí ele assim, usa o nome que tu quiser, é eutanásia. Porque eu não matei, não matou, sim, como que não matou? Primeiro assassinato. São 3. Esse é o primeiro. Aí tipo assim, ó, cara, a verdade é a seguinte, ele quis dizer, tua mãe tava lá doente, tu tinha que ir lá visitar pro teu único filho, né? Tu tava cansado, de saco cheio, queria viver a tua vida. E ainda ganhar 3 milhões, aí a gente vai lá e assina no papelzinho. Aí ele diz assim, não, mas isso é legal, tava na lei. Aí ele ri. Aí ele ri, o demônio ri, quando fala tava na lei, eu digo, meu Deus do céu. Aí tu já vai te apavorando, tá na lei, tem muita coisa que tá na lei que não deveria, né, mas enfim. O padre quando sai, eles estão lá falando, ele chama o padre de poser. Por Deus do céu, ele chama o padre de poser como chamou o tal o James, esse, o psiquiatra esse, né. Então o que acontece? Deixa eu pegar mais umas partezinhas aqui interessantes. O Edward já tinha apenas gente. Quando o Edward aparecia de menino, tu te ferrou. Tu vai lá, estão tudo tipo, esperando com aquele estridente na mão, tu tá ralado, entendeu? E eu digo, e é bom eu começar a rezar, porque senão eu também vou parar lá. Sabe, que a gente começa a pensar, não tem como tu não pensar vendo um filme desse, entendeu? Bom, ele falou da morte da mãe e tal. Tá. Outra coisa que me chama a atenção é isso aqui. Daí diz que não, deixa eu só achar aqui aquele ponto. O James tem uma hora que chega e diz assim pro Nefarious, que ele ficou abalado com aquelas coisas da mãe dele, deu uma saída, né? Daí ele se arrumou rápido. Vamos continuar aqui. Aquela pose de médico. Daí ele olha assim, preparado pro nosso segundo round? Né? Não bem round, mas o que quer dizer round? Assim, luta. E ele disse assim, eu não sabia que eu estava lutando. O psiquiatra diz. Aí o Nefarious olha pra ele e diz, é por isso que tu tá perdendo. Eu digo, é seu burro. Aliás, ele chama o cara o tempo todo de burro no filme, se tu for analisar. Na verdade, ele tá chamando nós também. E nós somos mesmo. O pior é que é. Entendeu? Não, o pior é que ele tem razão. E aí, não, é por isso que tu tá perdendo. E eu digo, cara, esse foi um tabefe assim, sabe? Mas enfim. Né? Aí o cara vem falar, ele dá uma aula de psiquiatria pro tal do James. Esse. Porque hoje em dia você sabe que psiquiatria tudo tem nome. Tudo tem nome. Sem vergonhice tem nome, né? Canalice tem nome. Eles acham o nome bonitinho e terapêutico, né? Não tô dizendo que não exista, porque eu não sou psiquiatra. Tipo assim, síndrome de borderline. Eu conheço alguém que tem síndrome, que dizem que tem síndrome de borderline, que pra mim é sem vergonhice, por uma boa surra resolvi o caso, entendeu? Lá em casa nunca ninguém teve síndrome de borderline, ninguém quebrou nada, porque a mãe ia quebrar toda. Se tivesse síndrome, se curava síndromes antigamente, entendeu? Hoje em dia, assim, sem vergonhice, canalice, tudo tem nome, né? Eu fiquei notando isso, um belo dia eu vi aquele psiquiatra que eu gosto muito, um velhinho, o cara é doutor em psiquiatria forense, assim, um doutor Guido Palomba. Eu assistindo lá, ele falou a mesma coisa que eu até já tinha notado. Bom, então eu não tô louca. Ele, né, esse aí entende do cortado, tá dizendo a mesma coisa. Então, porque hoje tem nome. Mas, cara, ele deu uma aula, assim, pra esse tal de James aí, enfim. Outra coisa. O James, achando que ainda tá arrasando, chega e diz assim, ó. Que ele pensa como um demônio, tal do Nefarious, né? Mas não possuiu ele quando teve a chance. Olha o que Nefarious diz pra ele. Que ele é um demônio que conhece o valor da paciência. Eu digo, putz, griles, né?
Aí ele pega e pergunta por que levou ele até ele e tal. E de novo ele diz, vai contar a minha história, né? É uma coisa assim, mais ou menos. Ele quer fazer um manifesto do demônio. Uma coisa assim, macaqueando a Bíblia. Eu digo, não, mas isso já foi escrito por Karl Marx lá atrás, né? Só dar uma adaptada. Nos dias de hoje, tá? Já tá escrito tal do manifesto esse. Mas enfim, eu pensando, né? Mas ele acha assim, ridículo, né? Que ele não ia fazer e tal, aquela coisa. Na conversa deles, ele diz uma outra coisa que também me chamou a atenção. Assim, ele diz que ele é superior à nossa espécie. É uma questão de design. Aí o James chega pra ele e diz, bom, se existe um design, existe um designer, um criador, certo? Aí ele responde que infelizmente sim. Literalmente ele põe infelizmente ali. Não, infelizmente existe mesmo, é isso aí. Ele existe. Né? Veja, o demônio sabe que Deus existe. E aquele burro do James e muitos de nós acham que Deus não existe, entendeu? Por isso que estão perdendo. Aí, o que acontece? Aí ele assim, infelizmente, ele existe e tal. Aí ele assim, o James diz pra ele que não esperava que ele conhecesse teologia e tal. Daí ele diz assim, que ele conhece teologia mais que qualquer ser humano na face da Terra. Entendeu? Aí ele fala da caída dos anjos. Então ele diz o seguinte, cara, essa também é boa. Ele pega e diz... Não, essa foi boa. Ele chega e diz assim, ó... como é que ele diz? Ele fala lá da caída dos anjos e tal. Aí o James, que eu não quero ter alguma aula de religião na vida, daí ele pegou e disse assim, não, mas os demônios perdem, né? São Miguel ganha, aquela coisa, vocês perdem. Aí o demônio olha pra ele e diz assim, isso é porque tu não ouviu o outro lado da história. Eu digo, putz, aí ele se faz de vítima, diz que Deus criou os anjos, mas na verdade queria que eles fossem escravos dele, que tem que fazer as vontades dele, metendo pau em Deus, entendeu? Como é que é? Aquele discurso vitimista que nós conhecemos muito bem hoje. Eu digo, pá, mas o demônio é fogo mesmo, pensando, entendeu como é que é? Ele diz, não, James, nós perdemos, tu não tá conhecendo o outro lado da história. Deus criou nós para fazer nós de escravo, para fazer as vontades dele, olha, quase chorei, né? Aí, enfim, ele, claro, Deus é o inimigo. Aí eles se revoltam contra Deus e tal. Aí ele pergunta se o inferno é um lugar físico ou é um lugar, assim, um estado de alma. Isso são as duas coisas. Isso, pelo que eu entendi, tem toda uma noção teológica por causa dos padres que estavam acompanhando, né? Teologicamente e tal, tinha um padre ali, muito bom. Aí eles ficaram putos com Deus pelo seguinte, cara, ele contando, que daí, como eles caíram tudo, né, ladeira abaixo, aí Deus criou nós, pra ocupar o lugar deles. Isso foi um tapa na cara deles, como assim? Criar seres inferiores pra ocupar o lugar deles. Essa, entendeu como é que é? Não, isso não pode acontecer de nenhum, entendeu? Então não podia. Eu digo, meu Deus do céu, né? Então o que eles, já que Deus criou o homem, então eles fazem o homem desobedecer. Como eles desobedeceram, para ser um espelho deles, entendeu? São um espelho. Então nós desobedecemos Deus. Como eles desobedeceram. Já começa com a Eva, né? Lá o Adão, a galera toda lá, os outros antecessores, né? Aí ele diz que vem o pecado, vem a impureza a partir de lá. Então eles querem nos destruir, não por nós mesmos, entende? Mas eles querem nos destruir porque Deus nos fez a sua imagem e semelhança. Entenderam? Então eles querem nos ferir e punir, isso aí é uma coisa que eu fiquei assim, né? Para destruir tudo que Deus ama. Entende? É o prazer do demônio. Eles estão um pouco se lixando para nós. Na verdade, eles querem fazer isso, porque eles fazendo isso conosco, eles ferem a Deus, porque Deus nos ama. Entende? Eu digo, nossa, mãe, que forte isso, né?
Ainda o médico não acredita na possessão mesmo nessa... Enfim. Aí tem hora que ele chama de Jimmy. Eu acho o máximo, assim, aquela coisa. Eu digo, meu cara, ele tá tirando o ano do cara o tempo todo, assim, né? Aí o cara fica nervoso lá pela Sans. Aí vem essa cena, vocês não podem perder, porque ela assim, ó... Aliás, não pode perder o filme todo. Ele pergunta pela namorada do James. O que a fulana está aprontando hoje? Então... Ele diz que a namorada dele não sabe que o James está tentando terminar o relacionamento, porque ele já está de olho no outro rabo de saia. Né? Já tem outro rabo de saia à vista. E ela estava grávida, e ela queria ter esse filho. Daí ele, conversando com ela, ele faz com que ela aborte. Né? Tipo assim, discutiram lá e tal, então vamos pro aborto. Ela estava naquele dia numa clínica de aborto. Entendeu? Ela estava numa clínica de aborto. Ela foi tirar o bebê, o filho dele. Né? Aí ele chega. Aí o James diz, meu Deus. Mas na verdade ele não queria vínculo. Ele disse, é porque tu não queria vínculo, tu vai terminar com ela, não quer ter o vínculo do filho, né? Aquela coisa. Ele disse, tu podia fazer o seguinte, tu pode pegar o telefone lá, pedir o telefone, ligar pra clínica, pedir pra ela não abortar, casar com ela, formar uma família, fazer aqueles sacrifícios de família, o demônio tirando onda o tempo todo, né? E tu faz isso e tal, né? Daí não morre, né? Aquela coisa toda. Aí o James chega e diz, eu não posso fazer isso. É complicado. Quando ele diz isso, o demônio diz pra ele, isso, James, esse é o meu garoto. Entendeu? Mas daí ele vai falando. Aí ele diz, não tô pronto pra ser pai, aquela conversarada toda, né? Então, mas a vida dele faz o que ele quiser. Aí o demônio diz pra ele de novo, isso, James, eu mesmo não poderia ter dito melhor. Mas é assassinato assim mesmo. Bom, eu sei que o pau dá de um jeito que o cara sai, consegue ligar pra clínica, mas por quê? O momento do aborto, o demônio vai narrando e ele deixa muito claro que cada criança que é morta no ventre da mãe é uma felicidade no inferno e a agonia de Jesus aumenta. E essa é a felicidade deles, ver Jesus sofrendo. Gente, assim, arrepiante, assim, sabe? Tudo misericórdia divina. Aí Aí ele sai correndo, aí ele liga lá, consegue falar na clínica, olha só como ele é frouxo. Ele chega lá e diz assim, quem que quer falar com ela e tal? Um amigo dela. Um amigo, né? É aquela coisa, é meio do amigo. É um amigo dela. Não, ele é o pai daquela criança, é o namorado dela, podia dizer, eu não sou noivo, namorado. Não, eu sou amigo. Entendeu? Mas ela não pôde atender, porque ela já tinha acabado o procedimento e só dali 1 hora ia poder atender. E aí o que acontece? Quando ele diz assim, é assassinato, o James pergunta, diz assim, mas quem é que diz isso? Ele diz a criação. Deus, né? Aí ele diz, ele cria e nós destruímos. E fazemos tudo isso através de você. Quando ele diz através de você, ele quer dizer nós também. Ele faz tudo isso através de nós todos. Vocês estão entendendo? Deus cria, nós destruímos. Eles destroem através de nós. Cara, isso é assim, ó. Eu fiquei pensando 1 semana nisso. Eu digo, misericórdia divina, né? Então, ele fala, antigamente, os sacrifícios com bebês, naquelas tribos antigas, né, em memoriais, eles pegavam os bebês e jogavam lá nas fogueiras, né, dos penhascos, com tambor, né, para abafar os choros. E ele disse que hoje os feiticeiros estão nas clínicas de aborto. Os sacrifícios continuam acontecendo nas clínicas de aborto. Vocês estão entendendo? Sem aquele aparato, mas estão acontecendo os sacrifícios. É assim, assustador, né? Tomar essa consciência, assim, né? Então aqui nós temos o segundo assassinato. São 3, lembra? O Edward, coitado, o guarda chega pra ele e diz assim, ó, o que quer comer a última refeição? Eles têm direito à última refeição, né? Aí o Edward, tadinho, tava lá em deixar ele falar, o Nefaris deixou ele falar, ele, eu quero isso, um X, isso, não sei o que, milkshake, pediu lá o tal. Aí o Nefaris tomou de novo, disse pro guarda, não, eu não quero comer nada. Mudou de ideia. Não fizeram nada. Olha a maldade do demônio.
Aí o Edward, aí o que ele deixou o Edward sozinho, já lá esperando, né, aquela coisa toda. Essa cena assim, aí ele assim, minha última refeição, tu disse que não queria. Olha a maldade do demônio. Ele não deixou o cara nem comer uma última refeição, entendeu? Não tem. O demônio nunca vai pensar em ser bonzinho em algum momento, tu tá entendendo? Esquece, não existe isso. É de uma maldade, é de uma crueldade que eu fiquei assim chocada, entendesse? Enfim. Aí o James pergunta como é que ele soube do aborto. Aí ele diz pra ele assim, ó, a maior parte do tempo eu tô com o Edward. E na outra parte eu tô contigo. Na maior parte do tempo eu tô com o Edward, na outra eu tô contigo. Entendeu? Que prisão não prende ele, evidentemente, né? Daí ele diz... Aí o James fica virado um bicho, diz assim, que o bem e o mal, olha o que o James diz, olha só o discurso de hoje, são construções sociais. Né? Então... diz que nós, a nossa raça humana cresceu muito e evoluiu muito, que nunca nós fomos tão livres, hoje todo mundo é livre, olha isso. A alfabetização está em alta, não existe mais essa coisa de desigualdade de gênero, intolerância acabou, as pessoas amam quem quiser, enfim, é uma esculhambação geral, né? Mas enfim, ele diz isso. O demônio ri da gargalhada nessa hora. Né, que não tem mais discutir ódio, essas coisas todas, né? Daí ele pega os demônios e diz que é uma hipocrisia. Por exemplo, o jogador que ganha milhões, está jogando basquete, sei lá, não sabe, né? Que usa tênis. Ele ganha milhões, faz propaganda contra o racismo, mas ele usa tênis caríssimo feito por escravos na China. Então, como assim acabou a escravidão? A coisa vai com a hipocrisia, né? Daí ele diz ali, ó, que também... Aí disseram assim, olha, o negócio é o seguinte... Tipo, tudo isso, eles foram ajeitando, o demônio foi ajeitando. O discurso de ódio, ele diz assim, ó, isso aí nós não temos nada com isso. Isso aí foram vocês mesmos que criaram, às vezes vocês também nos surpreendem. Ele diz assim, eu digo... foi bem assim mesmo, tá? Aí ele pega e diz uma coisa que ele diz, né? Ele diz, agora há maldade em todos os lugares. Ninguém se importa. Tá? Eles usaram todos os meios de comunicação, tudo foi feito lentamente e eles alcançaram seus objetivos. Ou seja, eles nos desensibilizaram. E hoje, interessante que eu estava ali vendo, de manhã, tomando meu chimarrão e ali na sacadinha, olhando, tinha um dormindo ali na rua, e eu fico chocada, porque eu não sou acostumada, eu não posso ver essas coisas, eu fico nervosa. As pessoas passavam e não se importavam mais, as pessoas não se importam mais, entendeu? Aí tu leva lá uma notícia, a mãe matou o filho, o marido, não sei o que, o filho matou não sei quem. Nós estamos perdendo a capacidade de compaixão, de nos sensibilizar, sabe, com as pessoas. Eles conseguiram mesmo. Não todos, mas eles conseguiram. As pessoas não se importam mais. Ele diz isso, né? Aí ele diz que quanto a vencedores e perdedores só sabe na hora da morte, diz que isso aí é uma conta muito bem guardada por Deus, né? Mas ele garante que atualmente tem gente indo mais para o inferno do que para o céu. Entendeu? Aí descreve como o Edward vai morrer na cadeira elétrica e a satisfação do cara, sabe, deles, assim, ver assim o sofrimento. Porque não é para ver o nosso sofrimento para eles é prazeroso, porque eles magoam quem? Jesus, o carpinteiro, como eles chamam, né? É uma coisa de maluco isso, né? Então, daí ele diz que quer escrever a Bíblia e tal. Ah, tá. Aí tem uma hora que daí o James também fala lá dele, que ele diz que é o seguinte, tipo, se Jesus, que ele não fala Jesus carpinteiro, veio, né, e o livro, que é a Bíblia Sagrada, fez ele ficar conhecido, todo mundo, né, é devoto, cristianismo, aquela coisa toda, então eles têm que fazer a deles também, né, aquela coisa de macaquear sempre que eles têm, né. Aí eu não sei o que o James diz, e eles dizem que eles falharam por causa de Jesus, no caso o carpinteiro, né. Eles acharam que matando Jesus, eles venceriam. Entendeu?
Tipo ali, Jesus estava ali, tal, vamos lá conversar com nossos amigos fariseus, né? Vamos levar um plá, vamos matar eles, né? Resolveu a questão. Matando Jesus, ia tudo acabar, entendeu? Foi o maior erro que eles cometeram, entendeu? Porque Jesus ressuscitou no terceiro dia. Jesus é Deus, né? O demônio não sabia disso. E ele disse que a cruz foi o maior erro deles. A cruz foi o maior erro deles. Então Jesus, né? É complicado. Mas aí eles acharam que tinham perdido definitivamente com a vinda de Jesus. Porém, o mestre deles, o Lúcifer, ficou observando que o homem, a nossa natureza, nós queremos ser Deus. Ele não ia perder a oportunidade, né? Então, começou a se trabalhar de novo essa questão essa questão toda para nós cairmos e chegarmos no estágio que nós estamos hoje, que realmente é dramático, né? Eu acho que Sodoma e Gomorra deve ter inveja, mas porque é brincadeira, né? Aí ele diz que o livro que ele quer fazer é para deificar o homem, aquela coisa arada toda, enfim. Aí ele oferece o mundo como ele ofereceu a Jesus. Lembram nas tentações do deserto? James diz para ele assim: o carpinteiro não quis. Baba dele dá com os dois, né? Aí ele diz que não. Aí ele assim para James: tu não é o carpinteiro. Menos. Entendeu? Não vem com conversa, querido, não dá, né? Aí então, eu sei que naquela confusão eles acham lá na cela do cara um livro que já estava pronto. De fato, o livro que eles queriam que ele escrevesse, né, enfim. E ele tinha, assim, tipo um caderno, que nem esse aqui, cheio de foto do James, quando era criança, isso, aquilo e tal. E até o diretor do presídio dele, olha, isso aí ele faz com todas as vítimas dele que teve, né? Aí o James fica surtado, chega e diz assim, fazer uma última pergunta pra ele, né? Aí ele perguntou pra ele: como é que tu sabe de toda a minha vida, né? Porque tava na hora, o James não tinha mais como se escapar. Ou ele assinava que ele era doido, e o chefe, o diretor do presídio estava preocupado, porque se ele assinasse que ele era doido, ele ia pra uma clínica de tratamento, que lá pela Santos podia soltar ele de novo, ele podia sair matando gente, entendeu? Ele queria já que ele assinasse lá que ele tava dentro das suas faculdades mentais e volta na cadeira elétrica, tchau, até logo, era isso. Aí ele até disse pro diretor do presídio: tu não me decepciona. Porque ele queria matar o cara. E aí o diretor do presídio chega pro James, e aí pegou ele. Chegou pra ele e disse: olha, ele sabe toda a tua vida. Se ele for pra uma clínica, quando tirar ele de lá, ele vai atrás de ti. Tá vendo lá na frente da tua casa, agora o teu tá na reta. Né? Eu quis dizer isso. Daí ele chegou lá a fazer uma última pergunta e o cara ataca ele. O Nefarius ataca. Ele fica... O medo... Depois solta ele. O medo e a raiva fazem com que ele assine o papel dizendo que ele está dentro das suas faculdades mentais. Conclusão: terceiro assassinato. O Edward mesmo, certo? Vai morrer na cadeira elétrica. Então nessa daí é uma coisa interessante, porque ele pergunta, ele tá sentado para ver a execução. Sentou lá, tá vendo a execução. Ele disse: não, eu preciso ver até o fim para ver se eu fiz a coisa certa. Ele tava preocupado. E ele sentou. Quando o Edward tá com aquilo tudo na cabeça, o Nefarius chega para ele, porque o mestre, que é o Lúcifer, pergunta se ele escreve o livro, certo? Daí ele pergunta: o meu mestre, tipo, tá perguntando se tu vai fazer o livro. Assim, né, tem um vidro. Aí ele pega e faz assim que não. O James se nega a fazer o livro. Aí o coitado do Edward morre lá, né, todo eletrocutado, enfim, coisa horrível. Aí na hora que ele morre, o James sente um pum. Ou seja, o Nefarius possuiu ele. Porque lá atrás, lembram? Tu pode me possuir, tô aqui, ele não acreditou. E deu permissão. Ele deu um sim. Nessa hora, ele tinha um policial do lado dele, pegou a arma do cara, sei lá como é que foi, pegou, ele não conseguia controlar o corpo e tal, enfim, e ele disse: eu tava errado. Eu tava errado sobre tudo. E aí ele vai se abaixando, e aí ele diz assim, e bota a arma aqui assim, ó. Daí ele diz assim: Deus, me ajude, por favor. E aí ele aperta 3 vezes a arma, não se dispara. Não dispara. Um ano depois, passado,
Ele foi num site, num programa católico, alguma coisa assim. Ele escreveu o livro, daí o cara disse, mas tu escreveu o livro. O cara bota ele numa saia justas ali. Ele disse, não, eu não escrevi o livro que ele queria, eu escrevi um livro pra contar, né? Preparar as pessoas, porque é isso aí que tá acontecendo, pra elas saberem o que tá acontecendo. E aí ele disse assim, mas tu tem o cara e tal. Daí ele pegou e disse, olha, então tu é um crente agora. Não, eu não cheguei a esse ponto. Eu digo, mas como tu não chegou a esse ponto, criatura de Deus? Mas tu é louco, o que tu é? Né? Aí lá pelas tantas, aí ele pergunta assim, daí ele falou, contou que a arma não disparou, daí o entrevistador perguntou, eu achei de uma maldade, assim, sabe, putz. Mas por que tu acha que a arma não disparou? Aí ele diz assim, não sei. Pô, que ingratidão com Deus. Como ele não sabe, ele tinha um controle mental, mas não tinha um controle do corpo. Ele diz isso. Ele pediu pra Deus, criatura. Deus, me ajude, por favor. Aí ele esqueceu um ano depois isso. Que aquela droga daquela arma não disparou por causa disso, que depois foi pra balística, ela disparou normalmente, nunca mais teve problema. Eu digo, mas seu ingrato. Mas depois tu pensa, nós também somos ingratos com Deus. Nós também fazemos isso. Né? Deus te ajuda e tu tá sempre reclamando. Por isso que hoje nós somos um pouco de cada disso. E o James só diz o seguinte, olha, o que eu sei é o seguinte, tá acontecendo uma guerra entre o bem e o mal aí, espiritual, né? Tô acreditando nela, não acreditando nela, querendo ou não, tá acontecendo e era isso aí. E o entrevistador diz que ele vai sim ser crente porque ele é uma pessoa lógica, que faz perguntas lógicas, então pela lógica ele vai ver que se tem uma guerra acontecendo entre o bem e o mal, o mal ele já sabe, né? Quem é que representa? O bem ele não viu ainda que é Deus, seu burro, né? O diabo diz que é burro mesmo, burro, nós todos somos, né? Eu sei que na hora que ele sai, ele tem uma mendiga lá no lixo. Aí ele já tá menos arrogante, né? Aquela coisa toda, já diminuiu bastante, a gente já vê na entrevista. Ele vai lá dar uma graninha pra mulher. E vira as costas. De repente a mulher fala com ele, oi James, sentiu minha falta? Era o demônio. Ou seja, ele não possuía mais eles, que Deus livrou ele da encrenca. Mas isso não significa que ele não ia continuar na cola dele, entendeu? Então é o filme. Como é que eu vi isso? Eu vi que nós estamos ralados. Entendeu? Eu não entendo nada de teologia, mas eu sei que nós estamos ralados. Entendeu? Porque nós fazemos muita coisa que o tal do James faz. Nós damos muito sim, um sim atrás do outro, uma desgraça. Né? Às vezes tu nem percebe e não interessa. Pro diabo não interessa se tu percebeu ou não, querido. Deus sim, era isso. Entendeu? E o assustador é nós vermos que realmente nós estamos perdendo o jogo como humanidade, vamos dizer assim, seres humanos, porque nós não sabemos que estamos lutando. E é por isso que nós estamos perdendo. Então é um filme, ele tem muitas outras coisas, muitas. Como eu disse, não é um filme que tu vai assistir uma vez, duas vezes e vai entender. Não vai. Tu vai assistir 20 vezes, todas as vezes que tu assistir vai ter coisa que tu, entendeu? Que tu deixou passar. É um filme muito bem dirigido, é um filme muito bem orientado pelos exorcistas, porque são eles que lidam com o troço todo dia. E não é aquela coisa hollywoodiana, né? Quebra tudo, vira de cabeça pra baixo, não tinha nada disso. Mas é um filme em que o demônio, digamos assim, fala a verdade, né? Porque é o filme, é pra isso que ele existe, o filme. E ele coloca nós no nosso lugar. Ele literalmente nos chama de burro. Literalmente ele tira onda com a nossa cara o tempo todo através do James, porque nós temos que nos colocar no lugar do James, não por ser um psiquiatra, não, é por ser, né, sermos humanos, né? E é assustador. Não quer dizer que todo mundo vai ser possuído que nem o Edward, porque como eu disse, querido, o padre tava lá, ele disse, pô, cara, se eu tivesse jogado no meu time, nós já tava conversando, entendeu? Então assim, ó, vale a pena, todo católico tem que assistir. Se não for católico, assista também. Se for ateu, também assista, porque eu fiquei sabendo que até ateu andou se convertendo assistindo esse filme. E deve se converter mesmo, porque ele é muito profundo. Entendeu? A atuação do cara essa é uma coisa assim, realmente inspirada. Entendeu? Por Deus. Fica muito forte
muito firme. Então, assim, essa é a minha visão, assim, de neófita, vamos dizer assim, né, de leiga, pura e simplesmente, não tenho nenhum conhecimento, mas fiquei com medo. Medo que eu digo assim, eu cada vez mais, e a minha convicção aumentou ainda mais, que tu tem que segurar na mão de Deus, amiguinho, porque senão não vai. Sozinhos nós não vamos conseguir ganhar essa briga. Entendeu? Nós vamos ter que estar realmente, rezar muito, pedir muito, e estar grudado em Deus, porque senão o diabo faz de ti assim, um gato de sapato. Faz. Nós não temos a capacidade, a inteligência monumental que ele tem. Porque ele disse assim, ó, eu sou o ser mais racional que existe, e ele é pura inteligência. Entendeu? Então, é algo realmente assim, ó, vale a pena. Pra quem é leigo, que nem eu, assista 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Eu vou ter que assistir mais vezes, porque muita coisa eu devo ter perdido. E depois eu vou ficar pesquisando, né, essa parte teológica, para ver o que os outros padres dizem, né, daquela parte, daquela outra. Porque nós precisamos aprender, isso, a única forma de nós fazermos isso é rezando e aprendendo, tendo conhecimento. Certo? É isso. Era o que eu tinha para dizer. Muito obrigado, né? Boa noite para todos, assim, que Deus abençoe. E vão rezar o terço hoje à noite, porque tá tenso. Mas que nem eu.